Olá meninas, boa tarde. Eu vou começar ensinando vocês, eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas, tá? Para não ficar muito longo. Então eu vou primeiro, nessa primeira fase, pintar o fundo, o chãozinho aqui, e vou pintar a girafinha. E dependendo do tamanho do vídeo, eu pinto essa madeirinha aqui para pôr o nome, tá? Mas vamos ver no decorrer do vídeo o que eu faço. Aí eu vou fazer a primeira parte da girafinha, a segunda parte do leão e a terceira parte do elefantinho. Daí eu vou finalizar a sombra, as folhinhas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o fundinho, vou usar o marfim, o azul bebê e o azul caribe, tá? Para fazer a sombra e para fazer o fundo das nuvens. E o branco para fazer a nuvem. Eu gosto sempre de começar com o marfim e depois eu venho com o azul bebê. Eu vou usar esse pincel aqui da Condor, o 00, tá? 00. Então eu vou pegar o marfim, eu tiro o excesso, tá? Do pincel e venho aqui, ó, nessa parte de trás da girafinha. Eu sempre pego pouca tinta, tá? Eu não pego muita tinta no pincel. Ó, o pincel meu é só... Eu pego a tinta, tiro o excesso e venho. Eu venho com o amarelo mais ou menos aqui, ó. É como se fosse o sol, né? Batendo lá atrás. Aí fica esse amarelo aqui. Meninas, esse amarelo aqui, o marfim, na verdade, eu peguei um potinho de tinta velho, eu lavei ele, eu coloquei mais ou menos meio centímetro de marfim, coloquei mais ou menos vai dar uma colherzinha de chá de... Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, o clareador, o incolor. Aí eu coloquei mais ou menos uma colher de chá dele e coloquei soro fisiológico. Bem pouquinho de soro. Daí eu chacoalhei, daí ele fica uma misturinha boa pra fazer o fundo, não fica grossa nem aguada. E dá pra fazer o fundinho, ó. Tá vendo como que ela fica? Aí eu uso essa base aqui só pra fazer o fundo. Geralmente eu faço misturando o marfim com o diluente, tá? Mas aí eu fiz assim pra ficar mais prático na hora de fazer o fundinho, não ficar pegando o diluente toda hora. Então algumas tintas que eu ver que tem necessidade, eu vou fazendo isso, tá? Vou fazendo essa misturinha. Aí eu vou vir com o azul bebê, também fiz esse mesmo processo, fiz essa misturinha, um pouquinho de azul, um pouquinho do incolor e um pouquinho de soro fisiológico. Agora eu venho fazendo a parte azul, ó. A parte azul eu misturo ela com o amarelo. Pegar um pouquinho ali na orelhinha, mas não tem problema. Aqui eu puxo pra cima, pra não desmanchar a trama. E agora eu vou preencher todo o fundo, tá? Aí eu vou dar uma acelerada aí pra depois eu voltar, pra não ficar o vídeo tão longo. Aí aqui eu venho com o azul caribe. E vou fazer um esfumaçado pra fazer as nuvens, tá? Eu vou pegar a tinta. Eu vou tirar o excesso aqui na tampinha da tinta, ó. Eu tiro todo o excesso, ó, tiro até um pouquinho no paninho. Aí eu venho e faço uma sombra aonde eu quero a nuvem, tá? Que a hora que eu for fazer a nuvem branca aqui, ela vai destacar melhor. Eu venho, pego lá a tinta, tiro o excesso. Esse aqui eu acho que eu vou fazer menos nuvens. Vou fazer uma aqui. Vindo pra cá. Vou fazer uma aqui, ó. Puxar pra cá. Fazer uma aqui.
menorzinha. E uma aqui menorzinha também. Eu já aproveito que eu tô com o azucaribe e vou fazer uma sombrinha. Vou pegar um pouquinho, ó, de diluente. Aí eu pego o azucaribe, ó, um pouquinho de diluente, tiro o excesso. Aí vou fazer uma sombrinha aqui. Pego mais diluente. Vou tirar o excesso ali para não espalhar com marfim. Vou passar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar mais azucaribe. Minha voz hoje tá bem ruim. Pego o diluente e misturo. O diluente ele ajuda a espalhar bem o fundo aqui. Eu vou espalhar um pouco de azucaribe aqui, atrás da orelhinha do leãozinho. Pego o diluente. Mais um pouquinho de diluente. Aqui também. São em alguns pontos só, tá? Não é em muitos lugares, não. É mais aqui atrás da orelhinha e é bem pouquinho. Agora aqui no elefantinho. Eu marco assim, daí eu venho misturando a tinta. Daí eu pego o diluente e espalho. Eu vou deixar pra fazer nuvem depois que eu pintar a girafinha, tá? Porque senão eu vou ficar trabalhando com a mão aqui e vai acabar manchando o trabalho. Então agora eu vou vir com a girafinha. Eu vou usar o amarelo canário. Esse vidro do amarelo canário é bem velho já. Mas ele ainda pinta muito bem. Então eu tenho o amarelo canário aqui, o novo. Mas eu tô terminando que esse daqui só tem um fundinho de tinta. Aí eu diluí, fiz uma misturinha, diluí pra fazer a base. Eu coloquei um pouco de diluente. Deixa eu lavar meu pincel, que tá tudo azul. Pra vocês aí parece que tá bem marcado, né? Bem azul. Mas pra mim aqui tá mais suave, tá? Tira bem o azul do pincel pra não ter perigo de manchar a girafinha. Então vamos lá. Então eu vou passar o amarelo canário. Hoje aqui tá chovendo, então eu acredito que não vai secar tão rápido a tinta. Aqui tá chovendo e frio. Deve estar uns 13 graus de aqui. Então, vou passar o amarelo canário, ó. Vou começar pelas orelhinhas. Eu vou usar um pouco de ocre ouro para deixar um pouquinho mais amarelo. Mas não tão, né? Mais puxado pro douradinho. Ó, eu vou passar o pincel aqui. Dar uma esfregada, porque aqui eu dei uma errada no Northern Sky, pegou o carbono. E aí deu uma manchadinha. Então eu vou te dar uma esfregada só pra tirar. Senão depois não vai sumir na hora de que passar a tinta. Aí eu sempre faço assim. Tiro com o pincel diluente. Então agora eu venho aqui com o ocre ouro. E vou fazendo uma sombra. Ó, deixa eu puxar mais pra cá. Pra vocês verem. Aí eu puxo aqui e puxo pra cima. Ó, vou fazendo uma sombra. Aqui eu puxo até lá em cima da curva, ó. Vou dar mais uma escurecidinha aqui. E puxo aqui. Aqui na outra orelhinha a mesma coisa. Depois eu vou jogar o branco aqui, ela vai tampar um pouco esse escuro que ficou do carbono.
Sempre puxando pra cima aqui, ó. Agora eu vou pegar o chocolate e vou fazer, aprofundar um pouco mais essa sombra. Só que não é muito, tá? Porque eu não quero tirar a cor amarela. Essa tonalidade amarela da girafinha, eu não quero que suma, tá? Então é bem pouco a sombra que eu faço do chocolate. Eu pego um pouquinho de chocolate aqui e vou puxar. Venho e puxo. E a mesma coisa, ó, puxo pra fora. Agora eu venho com o branco. Esse branco aqui tá novinho. É a primeira vez que eu vou usar ele. Vou pegar o pincel número 2 agora da Condor pra fazer a luz ali. Aí a luz eu vou fazer aqui em cima. E aqui nessa parte de baixo. Aí eu venho puxando, ó. Se quiser, pode jogar um pouquinho de rosa na orelha aqui. Mas eu não quero colocar rosa nessa orelhinha. Mas se você quiser, é opcional. Deixa eu dar uma curvinha melhor, que ficou bem tortinha essa curva. Agora eu vou passar em toda a girafinha aqui, no restante, tá? Do rostinho dela, aqui nessa anteninha. Não sei como que chama. É uma anteninha. Menos no olhinho, tá? E nessa parte também. Essa parte aqui vai ser outra cor. Então, na hora eu não esqueça, porque se passar o amarelo aqui, depois não vai dar a tonalidade que a gente quer. E o amarelo, ele fixa bem, né? Esse amarelo canário aqui. Vou pegar o pincelzinho menor para não ter risco de espalhar tinta para onde eu não quero.
Agora eu venho com o ocre ouro. Vou dar uma sombra aqui, ó, pra fazer aquela curvinha. Eu gosto de, assim, ó, não chegar até o final da linha. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Antes de chegar na linha, eu paro. Isso vai dar volume no rostinho da girafa. Então, eu gosto de fazer isso. Aí dá essa sensação que o rostinho dela é redondo e não chato, né? Aquele rostinho achatado. Aí aqui em cima tem um risquinho. Ele acabou cobrindo, mas tem um risquinho. Aqui. E aqui. Deixa eu jogar mais um pouco de sombra aqui. Eu vou fazer a sombra aqui também, ó, embaixo da boca aqui. Nas laterais aqui também eu faço uma sombra. E aqui atrás dessa placa de madeira. Agora eu venho com chocolate. Deixa eu só dar uma marcada nesses... Onde vai os cabelinhos. Aí eu venho fazendo a sombra aqui, ó. Eu desço fazendo essa sombra. Aqui atrás dessa bochechinha aqui, ó. Vou fazer todo sombra. A hora que jogar o branco aqui vai dar muita diferença. Eu venho, faço aquele risquinho aqui em cima do olho, pra já ficar bem marcado. Dou uma esfumaçada aqui, ó. E agora eu venho com branco. Deixa eu só misturar ali que eu esqueci. Então, o branco eu vou contornar todo o rostinho. Ó, aqui vai ser uma luz, tá? Vou marcar bem a testinha aqui. Eu vou dar uma esfumaçada pra não deixar esse branco tão marcado. Apesar que a hora que seca ele some um pouco, tá? Mas eu não quero ele tão marcado aqui. Eu vou pegar o pincelzinho zero e vou jogar um branco bem aqui embaixo
desse risco que eu fiz, ó. Tiro o excesso. Faço uma luz aqui também no pescoço. E aqui no centro. Hoje minha voz tá bem ruim, tá quase sumindo. Eu tô falando, daqui a pouco ela começa a querer sumir. Agora que chegou a chuva, capaz de melhorar essa alergia. Eu vou jogar um pouquinho mais de luz aqui na testa. Aqui na bochechinha eu vou jogar o rosa chá ou o rosé. Não, rosé. Eu tiro o excesso e venho e passo. Já tá uma bochechinha bem rosa, né? Aí eu pego um pouquinho do branco, tiro o excesso e jogo aqui em cima só. Mais um pouquinho do branco. Depois de seco, a hora que a pintura estiver seca, pega melhor, tá? A luz ali. Agora eu vou fazer a patinha aqui. Então, segue aquela sequência. Amarelo canário, acre ouro. E o chocolate. Branco pra luz. Então, essa parte da girafinha tá pronta, tá? Agora a gente vai vir pra boquinha. Então, aqui a gente vai usar só duas cores, tá? Que é o branco e o sépia. Eu vou usar um pouquinho de diluente. Eu vou espalhar o branco com diluente. Eita, bati a cabeça no tripé. Então, depois que você preencheu toda a boquinha, eu vou pegar esse pincelzinho menor pra fazer o narizinho. Aí vocês vão pegar o sépia, só que vocês não vão pegar muito, tá? Ó, eu pego assim, eu tiro o excesso. E vou fazer uma sombra aqui nessa curvinha que tá riscada. Pego mais um pouquinho e faço uma sombra.
Essa sombra eu encontro ela aqui embaixo, tipo se fosse uma gota, ao contrário. Eu sumo com ela aqui, ó, eu não deixo muito marcado. O sépia, ele marca muito, né? Uma cor mais escura. Vou pôr um pouquinho de diluente para espalhar o sépia. Eu vou misturar um pouquinho com diluente para ficar melhor para mim. Eu vou fazer um círculo antes de chegar nesse risco. Eu faço um círculo com sépia. Pega mais um pouquinho. E agora eu vou esfumaçar, tá? Mas eu não quero que chegue lá na beiradinha, porque eu não quero tampar o de sépia. Eu quero que fique um risquinho branco nessa beiradinha aqui. Aqui embaixo da boquinha eu vou dar uma sombra. Vou pegar mais um pouco de branco e vou jogar em cima da boquinha aqui, ó, em cima do risquinho. Só aqui em cima. Fazer um contorno de branco aqui. Então aqui eu deixo agora, tá? Se houver necessidade, depois de passar mais sépia em volta do narizinho, eu passo no finalzinho. Agora o olho vai ser preto. E o branco só, tá? Vou molhar com um pouquinho de diluente aqui, passar o branco. Então, o branco vai ser só aqui, nesse cantinho aqui. Se vocês quiserem fazer com pincel filete também. Tá bom? Daí eu venho com o preto. E vou preencher toda essa bola aqui, ó. Essa parte que ficou é preta, tá? Terminar de preencher com o pincel filete.
Bati o pincel ali embaixo. Fiz uma manchinha de preto, já dou uma arrumada. Que diluir um pouco o meu preto, que tá muito grosso. Aí atrapalha um pouco na hora de pintar quando tá muito grosso. Vou marcar um pouquinho aqui só esse... Podia marcar com rústico, né? Eu vou diluir um pouquinho esse preto. Pra facilitar pra fazer os cílios. Eu vou diluir aqui mesmo, ó. Eu já venho puxando os cílios. Faço mais ou menos uns 4 ou 5 puxadinhos assim. Aqui, se precisar arrumar, eu já arrumo agora, que é o olhinho, ó. Passa mais um pouquinho de branco. Agora eu vou dar uma luz nesse olho, tá? Eu vou pegar o pincel zero e venho assim, ó. Faço uma meia lua deitada aqui, ó, e puxo. E desse lado também. Fazer mais um pouquinho.
Aí eu vou fazer aqui em cima uma luz mais marcada. Desse lado também. Aí eu faço um aqui, com o próprio pincel mesmo, tá? E o olhinho também da girafinha tá pronto. Agora eu vou vir com o marrom e vou fazer as manchinhas. Aí eu vou tirando o excesso, tá? E vou fazendo as manchinhas aleatórias. Vocês vão ver que eu não marco pra fazer as manchinhas. Eu simplesmente vou fazendo. Eu quero uma maior aqui. Uma menorzinha aqui. Aí vocês vão fazendo aleatório, tá? Não precisa ser igualzinha as manchinhas. Você vai usando a sua criatividade aí. E aqui como se ela estivesse sumindo. Tá vendo? As manchinhas já estão prontas. Se você quiser, você pode clarear essa manchinha, colocando, passando um pouquinho do areia ou do palha em algumas. Que aqui depois vai jogar luz, né? Então, às vezes não tem necessidade. Mas se você quiser... Aqui na boquinha, eu vou usar o vermelho tomate. Preencher com filete, que vai ser melhor. Vou jogar um pouquinho de branco aqui embaixo. Agora eu venho com o rústico, tá? O rústico hoje eu vou fazer o narizinho aqui. Vai fazer tipo uma sementinha no nariz, ó. Ou uma gotinha.
com o próprio rústico, vocês dão uma sombreada aqui, ó. Puxa. Faz um contorno. O bom é fazer o contorno depois de seco, né? Que a boquinha estiver seca. Eu vou jogar mais uma luz ali na boquinha. Aqui, ó. Em volta dessa bolinha do nariz aqui, eu vou jogar um branco, tá? Vou bem devagarzinho. Agora eu vou pegar mais, acho que já tem o CF aqui, acho que esse CF aqui tá aqui, ó. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui, ó. Pra dar uma profundidade mais aqui. Aqui também. Minha mão hoje tá pesada. Tirei o branco daqui. Aí vocês conseguem ver que dá pra ver bem o narizinho, tá bem marcado, né? Eu vou guardar esse vermelho, antes que manche alguma coisa. Aí eu faço a sobrancelha aqui, é rústico, né? Agora eu vou fazer essa patinha aqui, tá? Vou misturar um pouquinho de diluente aqui. A gente sempre pinta o que tá embaixo primeiro, mas tem casos, que é exceção, né? Nesse caso aqui eu não vou deixar pra pintar a patinha depois que eu pintar a placa, né? Eu vou aproveitar que tô com a tinta aqui e já vou fazer a patinha. Vou pegar um pouquinho de branco só pra definir aqui a marcação da divisória da pata. Agora eu tô com marrom, tá? O marrom não vai dar muita diferença aqui, mas é que eu não quero escurecer muito com o rústico. Agora eu tô com o rústico, tá? Vou fazer a sombra. O rústico eu pego aqui e eu subo. Faço assim, subo, mas não botando no final, tá?
Eu vou dar uma esperada uma secada pra me jogar mais branco. Enquanto vai secando, eu já vou fazer o espelhinho. O bom é que se o ocre esteja, o ocre não, o sépia, nem sépia é esse, é o rústico, que ele esteja bem diluído. Ele tá um pouco grosso, eu vou ter que diluir aqui um pouco, pra facilitar fazer o espelhinho. Eu gosto de puxar um espelhinho assim, ó, dentro da orelhinha. Acabei pegando o dedo dentro do olhinho, por isso que é bom esperar secar, né? Mas a Raquel tá com pressa. Acabou pegando aqui, depois eu dou mais luz. Aqui tem uns pelinhos, eu acabei esquecendo, mas deixa eu puxar rapidinho. Aqui tem uns cabelinhos.
Deixa eu virar um pouquinho só pra mim. Contornar essa bochecha. Dá uma esfumaçada aqui, que pegou muito. E aqui eu não queria que fosse muito rústico. Mas acontece, né? Vou pegar um pouquinho de branco e jogar aqui em cima. A girafinha já tá quase pronta. Aí a luz final eu só vou dar a hora que eu terminar toda a pintura. Eu podia deixar pra fazer o girafinha isso também no final, mas eu quero deixar elas prontas pra não ter que fazer o contorno tudo no final, aí só dar um acabamento nos matinhos e pronto. Eu vou dar mais um retoque no olho aqui, que eu acabei manchando, né? Então é isso, meninas. A girafinha tá pronta. E agora eu vou fazer a plaquinha.